Você já se perguntou se sua mente é manipulada diariamente? Existe um fenômeno psicológico chamado efeito de Fourier que revela como as pessoas são influenciadas por descrições genéricas que parecem específicas demais para ser coincidência. Em 1948, o psicólogo Bertrand Fourier conduziu um experimento com seus alunos, fornecendo a cada um uma descrição de personalidade que supostamente era resultado de um teste psicológico. A descrição era tão genérica que poderia ser aplicada a praticamente qualquer pessoa. Você tem uma grande necessidade de ser amado e admirado. Você é uma pessoa muito crítica consigo mesmo e tem uma tendência a ser perfeccionista. No entanto, quando os alunos avaliaram a precisão da descrição, a média foi de 4,26 em uma escala de 5, indicando que eles achavam a descrição extremamente precisa. O que é ainda mais intrigante é que a descrição foi a mesma para todos os alunos, e mesmo assim, eles acharam que era especificamente sobre eles. Isso mostra como as pessoas tendem a aceitar como verdade informações que se encaixam em suas crenças e experiências, mesmo que sejam genéricas. E se eu disser que esse efeito é usado em escala muito maior do que você imagina? Existem pessoas e organizações que sabem exatamente como manipular suas percepções e decisões, usando esses efeitos psicológicos a seu favor. E você, provavelmente, já foi alvo disso, sem sequer perceber. Sua mente é mais manipulável do que você pensa, e o mais chocante é que você pode estar contribuindo para isso, todos os dias, sem saber. Você provavelmente já ouviu falar que as pessoas são influenciadas por suas impressões e experiências, mas existe um fenômeno psicológico que vai muito além disso. O efeito de Fourier, também conhecido como efeito de Barnum, é um exemplo chocante de como nossa mente pode ser manipulada diariamente. Em 1948, o psicólogo Bertrand Fourier realizou um experimento famoso na Universidade de Antioch, nos Estados Unidos. Ele pediu aos seus alunos que preenchessem um questionário de personalidade, em seguida, forneceu a cada um deles uma descrição de sua personalidade, supostamente com base nos resultados do questionário. No entanto, o que os alunos não sabiam era que todos receberam a mesma descrição, que era uma lista de características genéricas e positivas, como você é uma pessoa muito criativa e tem uma grande imaginação ou você é uma pessoa muito sensível e empática. O resultado foi impressionante. 85% dos alunos consideraram que a descrição era precisa e específica para eles, e muitos até disseram que era a descrição mais precisa que já haviam lido sobre si mesmos. Mas, na verdade, a descrição era completamente genérica e não tinha base em nenhuma informação real sobre os alunos. E aqui está o mais chocante: esse efeito não é apenas limitado a experimentos psicológicos. Ele é uma técnica utilizada em muitos aspectos da vida, desde a publicidade até a política. As pessoas são constantemente expostas a mensagens genéricas que parecem específicas demais para ser coincidência, e muitas vezes elas nem percebem que estão sendo manipuladas. De acordo com um estudo publicado na revista científica Journal of Personality and Social Psychology, as pessoas tendem a superestimar a precisão de descrições genéricas porque elas estão mais propensas a se lembrar das informações que confirmam suas crenças e expectativas do que daquelas que as contradizem. Isso significa que, quando ouvimos algo que parece específico e preciso sobre nós mesmos, tendemos a acreditar nisso, mesmo que seja completamente falso. Estatísticas mostram que cerca de 70% das pessoas são suscetíveis ao efeito de Fourier, o que significa que elas podem ser facilmente influenciadas por descrições genéricas que parecem específicas demais para ser coincidência. Isso é especialmente preocupante em uma época em que a manipulação da informação é uma ferramenta comum para influenciar a opinião pública. Mas o que ninguém diz é que esse efeito pode ser usado para fins nefastos. Por exemplo, alguns profissionais de marketing usam o efeito de Fourier para criar anúncios que parecem personalizados e específicos para cada indivíduo, mas que na verdade são apenas mensagens genéricas projetadas para influenciar o comportamento do consumidor. E aqui vai um fato ainda mais perturbador: alguns governos e instituições políticas usam técnicas semelhantes para manipular a opinião pública e influenciar o resultado de eleições. De acordo com um relatório da Cambridge Analytica, uma consultora política que trabalhou na campanha de Donald Trump em 2016, a empresa usou dados pessoais e técnicas de manipulação psicológica para influenciar a opinião de milhões de pessoas nos Estados Unidos. Mas quando você olha para as evidências reais, fica claro que o efeito de Fourier é apenas a ponta do iceberg. A manipulação da mente é uma prática muito mais comum e sofisticada do que a maioria das pessoas imagina. E é justamente isso que vamos explorar em seguida.
Você já se perguntou como as pessoas podem ser influenciadas a ponto de acreditar em algo que não é real? Existe um fenômeno psicológico chamado efeito de Fourier que revela como as pessoas são influenciadas por descrições genéricas que parecem específicas demais para ser coincidência. Em 1948, o psicólogo Bertrand Fourier realizou um experimento que chocou a comunidade científica. Fourier pediu a seus alunos que preenchessem um questionário de personalidade, em seguida, forneceu a cada um deles uma descrição de personalidade supostamente baseada nos resultados do questionário. No entanto, o que os alunos não sabiam era que todos receberam a mesma descrição, que era uma lista de características genéricas e positivas, como você é uma pessoa muito inteligente e criativa ou você tem uma grande capacidade de se adaptar a novas situações. O resultado foi impressionante. 94% dos alunos disseram que a descrição era precisa e se aplicava especificamente a eles. Mas o que é ainda mais chocante é que Fourier não apenas demonstrou como as pessoas podem ser influenciadas por descrições genéricas, mas também como elas podem ser levadas a acreditar em algo que não é real. Em outro experimento, Fourier forneceu a seus alunos descrições de personalidade que eram claramente opostas às suas características reais, e mesmo assim, muitos deles disseram que as descrições eram precisas. E aqui está onde fica realmente perturbador. O efeito de Fourier não é apenas um fenômeno psicológico interessante, mas também uma ferramenta poderosa que pode ser usada para manipular as pessoas. Imagine que um político ou um empresário use esse efeito para criar uma imagem de si mesmo que seja atraente para o público, mas que não reflita a realidade. É exatamente isso que acontece em muitos casos de propaganda e marketing. Mas não é apenas a manipulação deliberada que é o problema. O efeito de Fourier também pode ser usado para explicar por que as pessoas são tão propensas a acreditar em teorias da conspiração e notícias falsas. Se as pessoas estão dispostas a acreditar em descrições genéricas que parecem específicas demais para ser coincidência, não é de se estranhar que elas também estejam dispostas a acreditar em histórias absurdas e sem fundamento. E aqui está o fato mais chocante de todos. O efeito de Fourier não é apenas um fenômeno individual, mas também pode ser aplicado a grupos inteiros. Imagine que um grupo de pessoas seja alimentado com informações falsas e genéricas, e como elas podem ser levadas a acreditar em algo que não é real. É exatamente isso que acontece em muitos casos de manipulação de massa, onde as pessoas são levadas a acreditar em algo que é completamente falso. Em 2010, um estudo publicado na revista Science demonstrou como o efeito de Fourier pode ser usado para manipular as opiniões políticas das pessoas. Os pesquisadores forneceram a um grupo de pessoas informações falsas e genéricas sobre um candidato político, e descobriram que as pessoas estavam mais propensas a apoiar o candidato se as informações fossem apresentadas de forma atraente e convincente. E aqui está a reflexão final: se você está sendo influenciado pelo efeito de Fourier, você não está sozinho. Todos nós somos vulneráveis a esse tipo de manipulação, e é importante estar ciente disso para não sermos levados a acreditar em algo que não é real. A próxima vez que você ouvir uma descrição que parece específica demais para ser coincidência, lembre-se de que pode ser apenas o efeito de Fourier em ação. Mas aqui está o que une todos esses fatos: o efeito de Fourier não é apenas um fenômeno psicológico interessante, mas uma ferramenta poderosa que pode ser usada para manipular as pessoas. E quando combinamos isso com outra técnica, chamada efeito de ancoragem, temos um resultado alarmante. O efeito de ancoragem foi descoberto pelo psicólogo Amos Tversky e seu colega Daniel Kahneman, que mostraram que as pessoas tendem a se basear fortemente na primeira informação que recebem quando tomam decisões. Por exemplo, se alguém lhe disser que um determinado produto custa R$ 100 e depois oferecer um desconto de 20%, você provavelmente achará que está fazendo um bom negócio. Mas se a mesma pessoa lhe disser que o mesmo produto custa R$ 50 e depois oferecer um desconto de 20%, você provavelmente achará que está sendo enganado. Mas o que acontece quando esses dois efeitos são combinados? Imagine que você está em uma consulta com um psicólogo e ele lhe diz que você é uma pessoa muito criativa e que tem um grande potencial para o sucesso. Isso é uma descrição genérica que pode se aplicar a muitas pessoas, mas você provavelmente se sentirá lisonjeado e começará a se sentir mais confiante. E então, ele começa a fazer perguntas específicas sobre sua vida e a ancorar suas respostas com números e estatísticas que parecem impressionantes. Por exemplo, ele pode dizer que a maioria das pessoas com seu perfil tende a ter um QI acima de 120 e que estudos mostram que pessoas com essa característica têm uma probabilidade 30% maior de alcançar o sucesso.
Isso pode parecer convincente, mas na verdade é apenas uma manipulação habilidosa dos efeitos de Fourier e de ancoragem. E aqui está o fato mais chocante. Muitas pessoas, incluindo psicólogos e especialistas em marketing, usam essas técnicas para influenciar as pessoas e moldar suas opiniões. É uma prática comum na indústria do marketing, onde as empresas usam essas técnicas para criar anúncios mais eficazes e aumentar as vendas. Mas o que isso significa para você? Significa que você precisa estar ciente dessas técnicas e não se deixar levar por descrições genéricas e estatísticas manipuladoras. Significa que você precisa questionar tudo e não aceitar nada como verdade sem provas concretas. E significa que você precisa estar sempre alerta para as tentativas de manipulação, seja em anúncios, seja em consultas com especialistas. Em resumo, o efeito de Fourier e o efeito de ancoragem são ferramentas poderosas que podem ser usadas para manipular as pessoas. E quando combinadas, podem criar um resultado alarmante. É importante estar ciente dessas técnicas e não se deixar levar por descrições genéricas e estatísticas manipuladoras. É hora de acordar e começar a questionar tudo. Você se lembra da última vez que tomou uma decisão que parecia certa, mas que mais tarde se revelou questionável? Talvez tenha sido influenciada por alguém ou algo que você nem mesmo percebeu. O efeito de Fourier, também conhecido como efeito de Barnum, é um fenômeno psicológico que pode explicar como isso acontece. Em 1948, o psicólogo Bertrand Fourier realizou um experimento famoso em sua turma de psicologia. Ele pediu que cada aluno preenchesse um questionário de personalidade, em seguida, forneceu a cada um uma descrição de sua personalidade, supostamente com base nos resultados do questionário. No entanto, Fourier havia preparado as descrições de forma que fossem genéricas e aplicáveis a qualquer pessoa. Os resultados foram chocantes. Os alunos avaliaram suas descrições como precisas e personalizadas, com uma média de 4,26 em uma escala de 5. Mas aqui está o que é mais interessante: as descrições eram praticamente idênticas para todos os alunos. Isso significa que os alunos estavam sendo influenciados por descrições genéricas que pareciam específicas demais para ser coincidência. Mas o que isso tem a ver com você? Bem, pense em todas as vezes que você foi influenciada por anúncios, políticos ou até mesmo por amigos e familiares. Você já se perguntou se as informações que você está recebendo são realmente imparciais ou se estão sendo manipuladas para influenciar sua opinião? Existe um estudo fascinante sobre como as pessoas são influenciadas por informações falsas. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que as pessoas tendem a acreditar em informações falsas se elas forem apresentadas de forma convincente e se as pessoas estiverem expostas a elas repetidamente. Isso levanta uma pergunta importante: como você pode saber se está sendo manipulada ou não? E o que você pode fazer para se proteger contra essas influências? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: a conscientização é o primeiro passo. Ao entender como as pessoas são influenciadas e como as informações podem ser manipuladas, você pode começar a tomar decisões mais informadas e a se proteger contra essas influências. Mas ainda há uma pergunta que permanece: o que acontece quando as pessoas são influenciadas em larga escala? Como isso afeta a sociedade como um todo? E o que você pode fazer para evitar ser parte desse problema? A verdade é que a manipulação da mente é um problema complexo e multifacetado. Mas ao entender como funciona e ao estar ciente das influências que você está exposta, você pode começar a tomar controle de sua própria mente e a fazer escolhas mais informadas. E agora, enquanto você reflete sobre isso, uma pergunta permanece no ar: qual é o limite entre a influência e a manipulação? E onde você se encontra nesse espectro?